No vídeo de hoje, eu vou te explicar como foi que eu descobri a minha segunda gravidez. Como foi que eu descobri a minha segunda gravidez? Eu passei aproximadamente umas 2 semanas sentindo muita azia mesmo, querendo arrotar, mas sem conseguir, querendo soltar, mas também sem conseguir, saía bem pouco. Aí eu comecei a tomar chá caseiro, comecei a tomar remédio, comecei a tomar suco para poder ver se eu conseguia arrotar e nada. Aí passou a primeira semana, beleza, tipo, foi indo, foi voltando, foi indo, foi voltando. Quando foi já na segunda semana, eu mais ou menos tinha uns 12 dias, aproximadamente, de 10 a 12 dias, eu sentindo esses sintomas. Eu fiquei muito angustiada, muito agoniada mesmo. E aí, o que que eu fiz? Eu falei bem assim, eu vou tomar um remédio e vou deitar. Enquanto isso, a barriga tá estufada, né? Quando foi, se eu não me engano, no dia 10, eu comecei a sentir uma dor no pé da barriga. Uma dor incomodando, tipo cólica, mas sem ser aquela cólica forte. Senti uma dor no pé da barriga, também não tomei remédio, fiquei deitada. E isso sempre à noite. Sempre quando vinha essas dores, era à noite. Aí eu deitei, descansei um pouquinho. Quando foi no dia 11, aí começou a doer de novo. Só que não muito forte, né? Aquela dor de cólica razoável. Só que a minha menstruação, ela tava desregular. Então, eu pensei que poderia, né, ser para poder descer. Mas aí, nada. Quando foi à noite, me deu uma vontade muito forte de comer bolo. Aqueles bolos com cobertura, com recheio. E aí, eu não sei se foi porque eu vi a menina postando aqui no grupo, ela vendendo um pedaço. Aí eu falei, BC, eu vou comprar. Aí eu comprei um pedaço. Menina, eu comi esse pedaço de bolo, mas com tanta vontade, com tanta vontade. Eu até fiz o shot, coloquei aqui no canal. Vou ver se eu consigo colocar aqui nesse vídeo. Senão vocês verem aí no shot, tá? Eu comi esse bolo com tanta vontade, só que eu não tava desconfiando que era gravidez. Aí o marido falou bem assim: come, onça, come. Aí eu falei bem assim: eu tô comendo esse bolo com tanta vontade que tá parecendo que eu nunca comi bolo na minha vida. Aí ele ainda falou brincando, bem assim, né? Come, porque se for nenê, pelo menos não vai nascer com a boca aberta, né? Mas a gente falou brincando, a gente, né, não tava nem imaginando que era isso. Ele ainda falou brincando assim: come, porque pelo menos se for nenê, não vai nascer com a boca aberta. E beleza, comi com vontade. Aí tá, isso foi umas 7 e pouca da noite. Quando foi, menina, umas 9 e pouquinho pra 10 horas, essa dor no pé da barriga veio mais forte. Mas pense numa dor no pé da barriga mesmo, assim, bem embaixo, forte mesmo, uma dor de, uma dor de cólica bem forte. E eu não conseguia nem ficar em pé. E aí eu peguei, eu não posso tomar remédio porque eu não sei o que é. Aí eu tomei o chá. Tomei chá de casca de cebola, porque diz que o chá da casca de cebola é bom pra azia. Aí eu peguei, tomei esse chá. O meu marido fez o chá. E a barriga tava estufada, tava inchada. E eu senti que a barriga tava inchada mesmo. Eu falei, azia, é azia. E tomei o chá. Deitei, aí fui melhorando. Aí como já era quase 10 horas da noite, eu aproveitei e dormi. No dia 12, aí eu fui no posto. Por que eu fui no posto de manhã? Porque aquela azia tinha voltado. E aí eu já tava bem agoniada, eu já tava ansiosa já, sem saber o que fazer, o que tomar, porque eu já tinha tomado remédio, já tinha tomado chá, já tinha tomado tudo que pudesse aliviar a azia e não tava passando. Aí eu fui no posto, falei com a enfermeira, e ainda bem que eu fui de manhã cedo. A enfermeira falou bem assim: nossa, você tá branca. E eu tava. Eu tava tão nervosa que a minha pressão tava baixa. Não conseguia comer nada, porque de tão preocupada que eu tava. E a pressão também tava caindo. Quando ela foi medir, tava de 8/5. E aí eu me acalmei mais. Aí ela falou bem assim: como tá cedo, eu vou te pedir para poder fazer o beta, tá? O que é o beta? O beta é o exame de sangue para saber se tá grávida ou não. Ela falou: tá bom, pô, eu faço, não tem nada não, eu faço. Só para poder descobrir o que é isso. Aí ela escreveu lá, eu peguei, não tinha vaga pelo SUS, pelo sistema. Aí ela falou bem assim: ó, então faz pago. Esse exame de sangue é baratinho. Aí eu fui no laboratório, aí tava cheio. Aí ele falou bem assim: ó, vai lá no centro da cidade, já vou te encaminhar daqui pra lá.
E eu fui. Não tinha nem tomado café, não tinha nada. Com a roupa que eu tava, lógico que eu tinha, né? Colocado uma roupa que desse pra ir em qualquer lugar. Quando eu cheguei lá, eu fiz o exame de sangue. Aí falou que o resultado só ia sair umas 10 e pouquinho. Esperei. Eu tava branca, branca, nervosa, nervosa, sem saber o que fazer, sem saber o que tomar. Esperei. Aí, peguei o resultado. O rapaz falou bem assim: sua menstruação tá atrasada? Eu falei, tá. Aí ele começou a fazer algumas perguntas. Eu falei, ô meu filho, pelo amor de Deus, fale logo o resultado desse exame. Queria me enrolar, né? Fale logo o resultado desse exame. Deu positivo, deu negativo? Fala, eu acho que deu positivo, sei lá, do jeito que tá. Aí ele deu positivo. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. Tomei logo uns 2 copos de água. Aí a enfermeira falou que se desse tempo, que era pra voltar no posto. Aí eu peguei esse papel, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, o que pensar, o que agir, como agir, sem saber nada. Aí eu peguei e voltei no posto. Deu tempo, ela encerra meio-dia, aí eu cheguei às 11 e pouquinho. E aí ela começou a fazer as contas, a me fazer as perguntas. Quando foi o último dia da minha menstruação, certo? Qual foi o último dia que foi embora? Então, me fez um questionário de perguntas para poder, né, calcular de quanto tempo eu tava. Meninas, eu já tava com 12 semanas e 5 dias de gestação. Eu falei, o quê? Não, não acredito. Tava faltando 2 dias para entrar no 4º mês. Eu falei, ai, aí a ficha não caiu. E aí que veio várias coisas na cabeça, sem saber o que pensar, o que falar, sem saber nada. Eu fiquei sem reação, fiquei em choque. Fiquei em choque, porque eu já tava com 3 meses, quase 4, e eu não tava sentindo enjoo. Eu não tava com aquelas vontades de quando sente cheiro de alguma coisa, de alguma comida, não quer nem saber, sabe? Ó, não tava sentindo nada. Só durante essas 2 semanas que eu comecei a sentir muita azia. Então, tipo, eu fiquei, como assim? Porque um dia antes, não, um mês antes, ela tinha descido a menstruação. Só que não era a menstruação, certo, regulada. Era a tal da nidação, se eu não me engano, o nome é esse, que é aquele restinho que fica lá dentro pra avisar, né, que é. Mas só que eu já tenho quase 10 anos que eu tive filho. O meu primeiro filho vai fazer 10 anos. Então, eu não lembrava direito, né, o começo disso aí, do aviso. Então, fiquei em choque, sem reação nenhuma. E aí, pra contar pro marido. Primeiro, eu fiquei uma semana tentando digerir essa notícia. Tentando fazer com que a ficha caísse. E aí? Falei, vou ter que contar. Porque se eu sentir uma dor pior, né? Ele vai ter que saber. E aí eu comecei a sentir dor na coluna, na parte de trás. E aí meu filho falou assim, foi o quê, mamãe? Eu falei, tô com a dor nas costas, na coluna. Mas não fala pro seu pai, pra ele não se preocupar. Porque ele tava fazendo prova, ele tava estudando pra fazer uma prova. Então ele precisava, né, se concentrar nessa prova. Então eu tava tentando ficar quieta. Eu falei bem assim, eu vou falar pra ele depois que ele fazer a prova. Beleza. Ele fez a prova no domingo, esperei segunda. Quando foi na terça, falei, é hoje. Só que aí eu pensei assim, como é que eu vou contar pra ele? Como é que eu vou começar a contar pra ele? Eu tenho que me preparar, né? Mesmo assim, a ficha não tenha... Mesmo a minha ficha não tenha caído direito, mas vou ter que contar. E aí eu fui brincando de noite com ele, fui conversando, né, pra ver, pra não ficar aquele clima, tá, aquela notícia, sabe? Aí foi até quando eu comecei a gravar um vídeo, brincando com ele. Falei, vai ser agora. Falando sobre isso, sobre gravidez, sobre ter outro filho e tal. Ele falou brincando que se fosse de vir, que era pra vir logo 3, 2 ou 3, que pelo menos seria de vez a bagunça, não sei o quê. E eu comecei a gravar, né? E tá aqui, a reação dele tá aqui no canal. E aí foi quando eu contei pra ele, ele ficou em choque. Aí eu peguei, parei a gravação
E depois ele ficou me indagando realmente se era verdade, que não, que eu tava brincando, que eu só tava falando aquilo pra poder gravar vídeo. E eu falei, não, é verdade, você vai ser papai. E aí, quando foi no outro dia, a gente conversou direito. Vai fazer o quê, né? E aí, o que que aconteceu? A gente pensou como é que a gente ia contar pro pequeno. Que ele ia ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Quando foi 2 dias depois, eu sonhei que eu tinha uma menina. E o pequeno sonhou que ele tinha um irmãozinho. Só que ele não sabia que eu estava grávida. A gente não tinha contado para ele ainda. Nem eu, nem o pai. E a gente também não tinha contado para ninguém. Aí eu falei assim: eu vou gravar um vídeo, ele falando como foi o sonho dele. E eu aproveito e conto que ele vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Aí eu gravei o vídeo, ele falando do sonho dele, como foi. E eu falei também. Gravei e coloquei aqui no canal também. Aí depois eu comecei a contar para 3 pessoas. Só que a minha ficha, né, a notícia, não tinha caído 100%. Mas aí eu desabafei para 3 pessoas. E aí as outras meninas, algumas, começou a descobrir através do vídeo daqui do canal. E veio no meu PV perguntar o porquê eu não falei, ou então o porquê eu não gravei um vídeo falando. Aí eu expliquei que eu não falei no começo, que eu não falei quanto tempo eu tava, nem expliquei, porque eu precisava desse tempo para mim. Eu precisava desse tempo para minha família. A gente precisava desse tempo, né? Eu principalmente precisava desse tempo. Eu sou a mãe, eu descobri, então, para mim, eu tive que esperar um pouquinho para poder até falar pro pai. E a gente, né, esperou, pensou, tal, com calma, para depois falar para a família. E aí, depois eu gravar o vídeo para poder colocar no canal. Então, por isso que eu não falei antes, por isso que eu não expliquei antes direitinho como foi que eu descobri, como foi, né, a, a reação, tá? Então, agora, tô explicando, tô falando tudo direitinho. E ao decorrer do tempo, lógico, eu vou gravar tudo pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Como é que eu tô agora nesse momento? Sempre na semana procuro me cuidar, né? Fazer um pouquinho de caminhada, apesar que eu já faço caminhada todos os dias, levando o meu filho na escola. Daqui até lá é aproximadamente uns 10 a 15 minutos andando. Então eu já dou essa andada até lá na escola e volto. Mas sempre eu tô procurando fazer uma caminhada, comer uma fruta. Ontem mesmo eu chupei uma manga, peguei uma manga rosa, cortei e eu comi a casca. Eu gosto de comer a casca porque a casca da fruta está com vitamina, né? Tem vitamina na casca. Então, eu tô me cuidando, tô tomando remédio. E, pelo menos uma vez ou duas na semana, eu mato a minha vontade de quê? Comer um bolinho. Eu tô aqui gravando esse vídeo, conversando com vocês. E meu bolinho tá aqui, ó. Já comi a metade. Ó, ó pra isso. E o suco também tá ali. Aí eu falei bem assim, não, vou aproveitar que hoje tá sossegado aqui, que é difícil, tá sossegado pra poder eu gravar um vídeo explicando, gravar um vídeo fazendo minhas artes. Então, vou aproveitar esse tempo. É de manhã, já levei meu filho pra escola hoje. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado da notícia, tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem. Deixe o seu gostei e comenta aqui embaixo como foi a sua gravidez, se você já é mãe. Ou se você ainda não é, me conte aqui o que você achou da notícia, do vídeo. E eu quero dicas, eu quero opiniões, tudo de vocês, tá bom, meu bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.